E aí, mais um vídeo aqui. Hoje um vídeo pós-jogo, né, contra o Botafogo. Claro que tem alguns pontos aí pra falar do jogo, mas o que eu quero falar aqui, que eu tava me batendo pensando assim, né, sobre o Palmeiras e tal, é sobre nossas laterais, né? Eu vejo muito aí os palmeirenses falando sobre as nossas laterais, a necessidade de contratação ou críticas aos jogadores que já estão aqui, enfim. Bom, começar do começo, né? Ontem o jogador, o Arthur, né, da menino da base, ele jogou na esquerda, o que foi muito bom, eu gostei muito do menino, acho que mostrou uma personalidade, fez um bom jogo, seguro, apoiou a hora que tinha que apoiar, conseguiu fazer alguns cruzamentos, conseguiu marcar bem também, passar uma certa segurança ali, né. Bem verdade que o Botafogo não tá nas melhores fases do mundo, mas pô, foi um baita teste pro moleque, e o moleque foi muito bem. E aparentemente, né, ele ganhou essa segunda vaga de reserva imediato do Piquerez, né, na esquerda. E isso mostra um pouco, né, a questão do Jefté, como que tá o Jefté, né? O Jefté ele chega contratado pelo Palmeiras, um cara que foi revelado pelo Fluminense, mostra que tem uma categoria, mostra que sabe jogar bola o Jefté, mas ainda não se firmou. E lá nas partidas do Campeonato Paulista, quando o Abel estava testando os jogadores, o Jefté acabou não indo tão bem, né? Ele acabou não aproveitando essa oportunidade quando ele teve. Então agora eu acho justo o Abel testar o menino que é da base, a cria da academia, o Arthur, para jogar e é isso. Eu acho que o time é isso. Você precisa ter esse tipo de competição para deixar sempre os caras motivados a estarem batalhando pela vaga no time, né? Então vamos começar aí pela lateral esquerda, já que eu já falei do Arthur. Titular da posição, o Piquerez, eu acho que o Piquerez ele passa segurança, ele está bastante tempo no Palmeiras. E ele, antes da lesão, o Piquerez ele era aquele cara que descia, né? Ele descia muito bem, ele apoiava muito bem, ele tinha a linha de fundo ali, chegava e sempre conseguia fazer aquele cruzamento perigoso. Então, o Piquerez, ele, depois da lesão, ele se mostrou um outro jogador. Essa é a verdade, né? O Piquerez, hoje ele apoia um pouco menos, mas ao mesmo tempo ele tem ainda o chute de fora da área, que é uma qualidade boa dele, e ele tem também duas funções. Então ele consegue tanto segurar ali na esquerda a marcação, né, jogar mais como um cara postado ali na lateral, e ele consegue também fazer a linha de três. Então o Piquerez ele consegue também jogar de zagueiro caso o Abel queira mexer no time. Então o Piquerez titular, tranquilo, eu acho que é uma vaga que a gente está sossegado ali na lateral esquerda. E o reserva imediato eu acho que é o Arthur. O Arthur se provou ontem e fez um grande jogo. Ele mostrou que consegue apoiar muito bem, tem um vigor físico muito bom, é moleque, claro. Mas ele mostrou que vai conseguir ser muito útil para o Palmeiras. O Jefté, agora ele vai ter que se provar mais ainda, né? Porque ele é o terceiro reserva e quando ele tiver a chance de jogar, ele vai ter que jogar muito bem. Ele não tem mais margem para erro. Essa é a questão do Jefté. É isso que eu acredito. Porque se ele, quando tiver a oportunidade de errar de novo ou não fazer uma partida tão boa, o Palmeiras vai sim considerar uma negociação pro Jefté, porque não faz sentido a gente pagar um salário um pouco mais alto, né, do que do Arthur, em relação ao Arthur, para um cara que fica no banco e não tá conseguindo render, certo? Essa é a lateral esquerda, e a lateral esquerda gera menos reclamações que a lateral direita para a torcida do Palmeiras. Falando agora da lateral direita, né, vamos lá para a direita. Cara, a direita é um enigma, né, porque assim, a gente teve durante muito tempo Mike e Marcos Rocha. O Mike era aquele cara que ataca, o Marcos Rocha mais experiência, mais contenção. Então a gente sempre tinha dois jogadores que se completavam no Palmeiras na lateral direita. Mike pro ataque, Marcos Rocha pra defesa. Tão simples quanto isso, até que o Abel utilizava a dobra de lateral muitas vezes. Hoje a gente tem o Giai para defesa e o Kelvin um pouco mais para ataque. Só que o que tem acontecido, que eu tenho percebido, o Giai, ele tem se mostrado, ele chega antes que o Kelvin, o Giai não conseguiu se firmar. Todas as possibilidades e oportunidades que ele teve antes do Kelvin chegar até, ele comprometia em alguma coisa. O Giai, ele se mostra um jogador um pouco afobado, na minha visão. Afobado no sentido de tomada de decisão errada, passes errados, erros de fundamento, assim, que às vezes eu fico, putz, não é possível, né? O Giai, ele não ataca, ele ataca muito pouco, assim, quando ele ataca ele acaba errando o cruzamento, tomando decisão errada, enfim. E defensivamente, o que eu gosto do Giai é que ele tem um vigor físico muito bom, então ele tem uma intensidade física. O que ele consegue? Ele consegue exigir o máximo fisicamente do ponto adversário. Isso o Giai faz, isso é uma qualidade dele. Mas ao mesmo tempo eu sinto que ele faz muitas faltas bestas pelo fato dele ser muito afobado e tomar decisões erradas diversas vezes.
Em diversos momentos ele fez várias faltas assim que você fala, meu, por que você entrou desse jeito, já? Não precisa disso, né? Em relação ao Kelvin, o Kelvin chega ali na metade do ano passado. O Kelvin é um bom jogador. Eu vejo o Kelvin um cara de qualidade. Ele consegue dominar uma bola, ele tem um passe muito bom, o cruzamento dele é muito bom também, as descidas do Kelvin são boas. Ele começa no Palmeiras muito bem. Não tem nem como criticar aquele início do Kelvin. Eu lembro que o jogo contra o River, enfim, ele jogou muito bem aquele começo. Só que na final da Libertadores, se vocês separarem, o gol do Flamengo que sai do escanteio, o Kelvin poderia ter dado a vida para tirar aquela bola do escanteio, ele não tirou, saiu o escanteio dos caras, enfim. Então ele ficou um pouco marcado. O Kelvin ficou um pouco marcado assim pela final da Libertadores que ele fez. E para você recuperar isso é muito complicado, né, cara? Pra você recuperar essa confiança da torcida é um pouco complicado, ele vai ter que remar um pouquinho. É isso que eu vejo do Kelvin. E ele perdeu a confiança. Ele foi perdendo a confiança, murchando, né? E é bem verdade que na final do Campeonato Paulista ele jogou bem. Eu achei um jogo seguro dele. É bem verdade que ele vinha numa sequência boa. Ontem contra o Botafogo. Ele ficou no banco, mas eu acho que foi pra gestão de carga. Ele vai ser titular contra o São Paulo. E é basicamente isso, assim. Então, a lateral direita, ela causa um pouco mais de incerteza pelo Kelvin estar no momento abaixo e o Jair não ser confiável. Mas eu não acho que seja caso de contratação, respondendo aí, né, o que eu acho sobre as laterais. Não acho que o Palmeiras precisa ir atrás de lateral. Eu acho que se o Palmeiras sentir necessidade, sobe outro moleque da base pra direita também e vamos testar. Porque já gastou muito, o Abel já tem muito material lá e ele precisa fazer esses caras render. E aí, qual que é a sua opinião aí sobre as laterais do Palmeiras? E tamo junto aí, valeu? Abraço!